Nós temos como tema hoje previsto o ateísmo, tá? E a gente colocou como subtítulo uma negação transitória. Nos utilizamos como inspiração para essa reflexão, como tema básico, o capítulo 31 desta obra de Altamir da Cunha, De Jesus para Você, editado em lançamento agora pela Casa Editora O Clarim, e que o Seara adquiriu, vai receber nos próximos dias para distribuir no nosso Clube do Livro no mês de julho. Tá? O mês de julho será essa obra. Ele tem diversos artigos, diversas reflexões muito interessantes. E esse nos chamou a atenção e, a partir dessa leitura destas páginas e reflexões do Altamir, nós montamos algumas outras reflexões para trazer, então, para a noite de hoje. Se nós formos entender um pouco o assunto, é melhor que a gente tenha alguma definição, que a gente saiba do que está tratando. Então, o ateísmo, para aqueles que têm já uma informação ou que não têm nenhuma informação sobre o seu conceito, num sentido assim mais amplo, esta palavra ateísmo, é uma rejeição ou uma ausência de crença na existência de divindades qualquer, de deuses ou de Deus, no nosso caso como espírita. Mas algumas religiões são politeístas. Tá? Algumas crenças, existem diversos deuses e divindades. Tá? O ateísmo, ele é oposto ao teísmo, aquele que se acredita em um ser, um Deus, ou deuses na visão de algumas religiões, que não é, logicamente, a visão da doutrina espírita, que a gente sabe que há um Deus, que há Deus, o Deus é único. E que trazemos esta visão na sequência, né, de Moisés, que trouxe, então, esse monoteísmo para nós. Em sua forma mais geral, ele é a crença, então, de que existe ao menos uma divindade. Quem é teísta acredita pelo menos em uma divindade. Como a gente falou, algumas acreditam mais. É mais comum a gente ver o termo ateu do que até o ateísmo. E ateu, também, em linhas gerais, é quem não crê em Deus ou em qualquer ser superior. Às vezes a pessoa não chama um Deus, chama um arquiteto universal, tem outras denominações, força superior, algo que, ou alguma coisa que transcende a matéria, mas que atua na matéria e que de alguma forma organiza leis que interagem, sob as quais nós estamos susceptíveis ou sobre o domínio. Essa palavra, ateu, ela tem origem na Grécia Antiga, e vem de ateus, que significa a negação, né? Que junto com o radical teos, que é Deus, que significa sem Deus, que nega e abandona os deuses. Então, aqueles que começavam a questionar e negar os deuses gregos, foi criada essa definição. Esse é um ateu. Ele não acredita nas divindades, em Deus. Tá? E essas pessoas, então, rejeitavam as divindades, porque os gregos eram politeístas, que eram adoradas por grande parte da sociedade. E era comum, então, as pessoas fazerem as suas preces para os deuses, ou para o seu Deus de preferência. A gente sabe da mitologia grega, né? Nós temos Zeus e as diversas outras divindades, o Deus da guerra, o Deus da fertilidade, o Deus do amor, e aí a gente pode ter um exemplo das diversas divindades que ele era. Aqueles, então, que negavam as divindades, né, dentro da Grécia Antiga, eles eram considerados ímpios, por não acreditarem naqueles deuses que eram venerados, e que antes de qualquer atividade significativa, importante, deveriam ser cultuados, consultados, deveriam receber algum tipo de oferenda, algum tipo de reverência. Então, os que achavam que Deus não tinha nada a ver, que talvez não existisse esses deuses, que tinham uma força e uma importância na vida dos crentes, e essas pessoas destoavam, eram os ateus. Com o passar do tempo, a humanidade foi
raciocinando, foi criando, então, cada vez mais um pensamento livre, se foi aceitando e tendo espaço para que outras pessoas pudessem ter suas posições e, inclusive, discordar da grande maioria, como eram os ateus, que eram considerados ímpios, né? Dignos de, ou não dignos de reverência ou de consideração. Também houve um desenvolvimento gradativo da ciência. Nós tivemos Galileu que provou, né, que que a Terra não era o centro do universo, que o Sol não girava ao redor da Terra, sofreu todas as consequências, teve que abjurar para não ser levado à fogueira, mas gradativamente a ciência foi se impondo pelas suas convicções, pelos seus resultados, pelas suas verdades que eram provadas claramente, né? E com isso, o que aconteceu? Alguns, né, acabaram municiando-se dessas informações científicas e foram aumentando a crítica à religião, principalmente aquela religião mais dogmática, aquela religião que não se permitia um questionamento, que não se tinha uma fé raciocinada, observada. E muitas dogmas da religião estavam sendo gradativamente derrubados por os novos conhecimentos, e alguns então tentavam fazer uma defesa daquilo que era indefensável. Os que estavam um pouco mais lúcidos começaram a criticar a religião como um todo. A abrangência também desse termo ela foi reduzida, então de alguém ímpio já ficou um pouco diferente, alguém que tinha uma opinião, já que se ocupava mais com as ciências, que acreditava mais na verdade científica, que o seu Deus, entre aspas, já era a ciência, era aquilo que podia ser provado. Os primeiros indivíduos, né, em que naturalmente eles tiveram a coragem de dizer que faziam parte de uma nova categoria, foi no final do século XVIII eles começaram a se identificar como ateus. Até então, eles eram considerados ateus pelos externos, né, mas as pessoas não tinham coragem, elas tinham uma vida, mas não se identificavam num grupo. E no final do século XVIII começou realmente a surgir um grupo que se dizia, eu sou ateu, não acredito em Deus. Tá? Muitos realmente não acreditavam nos Deus das religiões, naquelas religiões que traziam uma série de incongruências e que tinham práticas que já não estavam mais adequadas ao tempo e que não davam espaço para a ciência que vinha revolucionando o mundo, mudando alguns paradigmas e questionando alguns dogmas que deveriam realmente ser alterados e pensados. Os ateus, como a linha geral, eles tendem a ser céticos em relação a qualquer afirmação sobrenatural e normalmente eles citam alguma falta de evidências empíricas que provem a sua existência. Né? Para me preparar para isso, eu fui me municiar, como hoje se faz muito, ver o que pensam os ateístas. Né? A gente foi para a Unimed, para a internet, e dentro da internet, no YouTube, a gente tem uma série de abordagens em que alguns ateus conhecidos e outros não muito conhecidos colocam as suas verdades. Né? E eu fui ver um debate entre alguém que se dizia ateu e um espírita, né? E questionado sobre, por exemplo, em um determinado momento, sobre a obra de Chico Xavier, um jovem que lá em Pedro Leopoldo, né, com em torno de 25 anos, começou a desenvolver uma obra monumental, né, apenas com a instrução primária, sem internet, sem acesso a grandes jornais, sem televisão, sem essa comunicação e esse acesso de informação que nós temos hoje, né? E ele produziu uma obra monumental. E o ateu, lá o que defendia esse segmento de ateísta, ele disse que leu 5 livros do Chico, e era tudo a mesma coisa, que não tinha nada significativo. Né? E o professor César Reis, que é o que falava pelos espíritas, né, ele explicou para ele que não era bem assim, que a primeira obra de Chico Xavier, né, o Parnaso de Além Túmulo, ele trazia 350 mensagens com centenas de poetas, de escritores, não, ele foi mais com rimas e coisas, e com estilos completamente diferentes. E como alguém poderia produzir uma obra daquela sem acesso, inclusive, aos próprios livros para copiar e colar, como se faz muito na internet hoje, uma obra que
foi estudado e avaliado as autorias, né, das ditas autorias de cada tema, e os que conheciam a obra do determinado autor, por exemplo, Castro Alves, Augusto dos Anjos, eles iam avaliar e viam que realmente ali estava a essência, a característica, o que é muito difícil. Para ti, talvez fraudar um ou dois, talvez a pessoa possa se dedicar estudando a obra, possa até criar algo inédito, porque eram inéditas, né, não era simplesmente colagem de trechos, e manter a mesma estrutura, a mesma forma de trabalho. Mas centenas, nas condições que eles apresentavam, era um pouco complicada, né? Então eles citam essas evidências empíricas. A gente vai ver que a própria ciência, né, a física, nos demonstra, com relação às algumas magnitudes de medida pela física, pela matemática, que permitem a própria estrutura de vida na Terra, elas são muito importantes. Por exemplo, a distância do Sol, a distância da Lua, o período das 24 horas, das marés, tudo são situações estabelecidas que permitem as condições de vida e vida inteligente na Terra. Se houvesse uma pequena mudança, né, não se estabeleceria isso. É um planejamento que com certeza não é uma obra do acaso. Ele obedece a leis que os cientistas hoje estabelecem, mas que não se criaram depois, já existiam antes essas leis. Já são leis universais, e algumas leis que estruturam o cosmos, com certeza, já existiam antes, pois que elas são imutáveis. Elas fazem parte, então, de um planejamento muito mais significativo. Mas, de qualquer forma, o ateu ele pode ter uma atitude ativa, quando ele defende de forma veemente a ausência de qualquer Deus, né, e até quer convencer e quer combater, às vezes, os que defendem algum tipo de religião. Tá? No caso, aí, o mais famoso é o professor Richard Dawkins, da Universidade de Oxford, né, na Inglaterra, em que tem alguns livros, né, muito significativos, né? E ele talvez seja um dos teóricos mais importantes do ateísmo, tá? E ele tem oito obras, e essas 8 obras questionam diversos aspectos da divindade. Ele tem uma obra, inclusive, que ele fala sobre o vírus da religião. Lógico que se a gente vai estudar e vai ver, ele combate basicamente aquela lavagem cerebral, as religiões que fazem com que as pessoas matem em nome da religião, às vezes até com um incentivo de matar, receber um céu com virgens, receber uma vida melhor porque matou um infiel, né? Sem a capacidade de raciocinar se Deus é bom e é justo, ele não, com certeza, ele não teria intenção nenhuma de prejudicar alguém, ou seria a incapacidade desse Deus, de poder, dele simplesmente querer destruir um pobre mortal que ousou pensar diferente, né, ou ter uma adoração, um corpo de doutrina um pouquinho diferente. Tá? Então a gente vê, ele tem uma campanha muito grande nesse sentido. Tá? Ou também aqueles ateus que têm uma atitude passiva, né, quando ele nega apenas por não haver provas que demonstrem a existência da divindade. Ele diz, eu nunca vi Deus, não tenho prova, não acredito, pronto. Tá? Ele tem uma atitude passiva. Né? Para esse é também bem interessante, né? Há uma historinha que num determinado momento um senhor passava numa tarde de outono, quase inverno, né? Passava na calçada, e uma menina que morava na própria quadra, né, conhecida dele, ela estava sentada e ele passava em direção à praça, ia tomar um sol. Começou a entabular alguma conversa com a menina e ele sabia que a menina frequentava, né, uma evangelização, uma aula de evangelização espírita. E ele aproveitou para tentar fazer uma provocação com a menina e disse assim, você continua indo né, na evangelização, você vai no centro espírita? E ela disse, eu vou, sim, o que você aprende? A gente aprende sobre Deus, a gente aprende sobre Jesus, a gente aprende sobre os espíritos. E aí foi falando, né? E ele, que carregava uma cesta com bergamotas muito bonita, ele desafiou ela. Olha, eu lhe dou qualquer uma dessas bergamotas, você pode escolher a mais bonita se você me apontar
Aonde está Deus? Aonde está Deus? A menina parou, pensou, olhou naquele sorriso um pouco sarcástico do Senhor e com muita tranquilidade devolveu para ele, né? E eu lhe daria uma cesta de bergamotas se o senhor conseguisse me apontar aonde Deus não está. É o que dentro da doutrina espírita nós vamos perceber também, dentro do aspecto filosófico, que não há um efeito sem causa. Não há um efeito sem causa. A própria expressão da vida e da natureza tem uma causa. Vamos adiante. Como os conceitos sobre essa definição do ateísmo eles variam, é difícil também a gente determinar quantos ateus existem no mundo, né, atualmente com precisão. Segundo uma estimativa que surge como significativa, cerca de 2,3% da população mundial descreve-se como ateia, enquanto que 11,9% descreve-se como não religiosa. Ela acredita numa força superior, Deus, mas não frequenta ou não tem simpatia por uma determinada religião. Normalmente, pessoas desiludidas por comportamentos de religiosos ao longo dos séculos ou em um determinado momento específico. Tá? Com relação aos ateus, é importante que a gente veja que há basicamente dois grandes equívocos, inclusive nesses famosos cientistas ateus que a gente tem acesso, e às vezes é interessante, né? A gente buscar avaliar os seus argumentos, as suas defesas das suas ideias, né? Primeiro, eles se apoiam em bases falsas e às vezes obtêm conclusões que são bem absurdas, basta que a gente avalie com tranquilidade. São absurdas, não tem muito sentido. Segundo, são aqueles que não encontrando, de acordo com o seu ponto de vista, razão para crer, eles se tornam negadores contumazes. Eles negam. E parece que tentam destruir qualquer evidência de alguém que apresente a existência de Deus. Querem provas e mais provas e botam contra-argumentos. A doutrina espírita, ela dedica toda a primeira parte, o primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos para tratar de Deus. Então, nós vamos nos deparar, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, com uma sucessão de conceitos em defesa da existência de Deus. É muito bonito. Destes conceitos é que nós formamos a base da fé na existência de um ser superior. Sem aqueles atavismos antropomórficos, né, de que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, que são apresentados por algumas religiões e que nos fazem a gente imaginar Deus como aquele velhinho barbudo, sereno, mas um velhinho homem, né? Só para nós nos lembrar, a questão número 1, Kardec faz uma pergunta aos espíritos muito interessante e muito inteligente. Ele pergunta: que é Deus? Kardec não perguntou quem é, já demonstrando a lucidez, deixando a possibilidade de uma abertura de uma resposta maior. E a resposta dos espíritos foi mais bonita, mais inteligente e mais profunda. Para aqueles que sabem, que devem até talvez ter na mente, se já leram o Livro dos Espíritos, talvez uma das questões mais importantes. Deus é a causa primária, ou primeira em algumas traduções. A origem de todas as coisas. Alguns cientistas não conseguem ver a presença de Deus, mas sentem os efeitos de Deus. E é exatamente isso que, na sequência, Kardec pergunta: como é que eu posso provar que Deus existe? Se nós negássemos Deus, nós teríamos que admitir que o nada pudesse fazer alguma coisa. Nós estamos aqui com uma estrutura muito simples, com um salão, com uma estrutura material, com paredes, com janelas, com forro, com alguns aspectos tecnológicos, né, ou de evolução que nos permite um ventilador, a luz, a possibilidade de mandar essa palestra pela internet, talvez alguém acessando e assistindo
à distância nesse instante, e que tudo isso teria surgido ao acaso, como uma simples evolução de um acidente, de um mero momento em que se conjugou algumas substâncias e criou uma célula protoplasmática muito simples, e que foi se transformando, desenvolveu um sistema nervoso, foi se multiplicando em diversas espécies, e esse sistema nervoso foi se ampliando ao longo desta evolução, e num determinado momento, um flash, surgiu uma inteligência e uma capacidade de a gente dominar o redor. Mas que tudo isso é efeito da matéria, porque se não tem Deus, não tem alma. Não tem um princípio imortal dentro da gente. A gente volta ao morrer ao pó, se destrói, desaparece, desagrega nada quando levamos. Não levamos a nossa alegria, a nossa tristeza. Tudo que a gente viveu se apaga no momento como tu desliga uma luz, ou quando uma luz queima e o filamento desaparece. Não tem mais sentido. Joga no lixo para que ao longo seja ou reciclada ou decomposta com o passar dos tempos. Não teria sentido. A matéria não produz a alma. Produz uma consciência que é uma simples, na visão dos biólogos evolucionistas, uma secreção do nosso cérebro. Como a gente saliva quando lembra daquele prato que a gente tem a predileção. Você lembra daquele doce, daquele prato, já está um pouquinho hora sem comer, aí você só de pensar sem ter o prato na frente, você já começa a se preparar para degustá-lo e começa já a salivar. É uma secreção das glândulas salivares, a bile já começa a produzir, num preparo para a digestão. Então o nosso pensamento, o nosso sonho, as nossas emoções seriam meras descargas, a reação do mundo, sem um propósito, sem um sentido maior. Mas também é importante nós nos lembrar que são poucos as pessoas, talvez mesmo esses 2,3 que se declaram ateus, que não trazem dentro de si um sentimento intuitivo com relação à existência de um ser superior. A gente não sabe, mas tu tem uma percepção, tu tem uma sensação, tu tem às vezes quase que uma convicção, uma certeza, uma expectativa de que há algo, de que nós não somos nós, não vivemos, não sonhamos, não estamos nesse estado, como uma simples mudança de uma casa. O que seria extremamente difícil. Uma vez, numa comparação muito simples de um estudioso, ele disse que a gente admitir que tudo, a matéria, é uma obra apenas do encadeamento ao acaso da matéria, que não tem vontade, a matéria por si só. Ela é regida por algumas leis que alguém deve ter criado, porque são estáveis, estão estabelecidas, e que não podem ser essas leis criadas pela própria matéria, que elas regem a matéria. Há que ter algo. Há que ter algo. Então, independente da educação que a pessoa recebeu, se é um lar religioso ou não, independente das ideias que a gente vai adquirindo, das leituras que vai tendo, muitos trazem aquela ideia inata. Há que ter. Meu Deus, no momento de aperto, no momento de dificuldade, a pessoa pede ajuda e busca essa ajuda, essa sintonia superior. O ser humano precisa, de alguma forma, deste apoio para viver. Então, em consequência daquilo que nós falávamos, desse axioma que os espíritos responderam, de que a gente prova a existência de Deus, porque não é um efeito sem uma causa, tá? É muito mais fácil a gente admitir a existência de Deus do que admitir que o mundo é um mundo, o universo é o universo, como obra de um acaso, de um caos que se organizou. O ser humano, com toda a inteligência, com toda a tecnologia, com todas as redes possíveis hoje, não consegue com os computadores reproduzir, por exemplo, um cérebro humano. Sem considerar as emoções, sem considerar a capacidade criativa que nós temos.
consegue alguma precisão, alguns aspectos robotizados maiores, porque depende apenas de repetição, de um controle motor, ou mecânico, melhor dizendo. Mas não consegue reproduzir aquilo que é exatamente essa beleza, que é a individualidade, a potencialidade, é o talento de cada criatura, de cada alma, de cada espírito reencarnado. Então nós temos, dentro da doutrina espírita, e a doutrina espírita vem principalmente como uma alternativa aos materialistas. Kardec diz, inclusive, que nós devemos respeitar a todos os outros religiosos, a todos os profitentes de outras religiões. Se a pessoa tem a sua religião, se ela tem dentro da sua religião esta moral e está buscando, muito que bem, a gente não precisa e não deve fazer proselitismo e impor, de forma alguma, a nossa crença aos outros. Mas aqueles que não têm, que no momento de sofrimento buscam ajuda, nós temos o dever de oferecer a lucidez da doutrina espírita. Desde 18 de abril de 1857, uma luz brilhou na França, em Paris, que era o centro do mundo naquele momento, e se espalhou. Depois foi transplantada esta árvore do Evangelho Consolador, porque as religiões tradicionais haviam se desgastado um pouco na Europa. O índice de ateus é maior na Europa, Alemanha, Espanha. Há um índice muito grande. Não é por acaso onde as pessoas não entendem às vezes e não têm fé e coragem para o enfrentamento das adversidades e não entendem o propósito do sofrimento e de uma vida. E por isso aumenta as questões do aborto, da eutanásia, porque as pessoas não têm um propósito maior. A vida já não é mais útil, já não me serve, eu não quero mais viver, quero acabar com o meu sofrimento. Quando nós temos o sentido da espiritualidade, a gente entende e busca e encontra propósitos maiores em qualquer momento da nossa vida. E aí a vida é rica em dramas, que a gente vê a todo momento. Às vezes, nós estamos passando por uma dificuldade, e a dificuldade a gente acha até que é a maior possível. Como nos disse há poucos dias, uma irmã aqui no atendimento fraterno, sofria com uma série de questões, e ela tinha razão de por que se queixar, e só que ela achava que ela era a maior sofredora da Terra. E pouco tempo depois surgiu um problema familiar, de saúde, e uma situação inesperada, inusitada, muito rara até, surgiu e colocou alguém numa situação em que ela disse, meu Deus, isto é prova. Eu achava que sofria, isto é um desafio, isto é um sofrimento. E hoje, ela se envergonha das reclamações e percebe que tem muito mais força para vencer aquilo lá. Tem muito mais força. E muitas pessoas, muitas almas que passam por grandes desafios, às vezes aceitam até como prova, aceitam quase que como missão, às vezes até para nos demonstrar para nós, que às vezes reclamamos por pequenas coisas. As grandes provas da vida, às vezes também servem para a gente fortalecer nós nas nossas pequenas lutas. Então o ateísmo, a pessoa pode negar, e durante um certo tempo, até com esse aumento e com essa campanha mais maciça e agressiva dos ateus na internet, com seus sofismas, com as suas defesas, buscando e batendo na religião, nos aspectos que a religião e os religiosos principalmente se equivocaram, e principalmente aqueles que não conhecem a lucidez, a lógica, o bom senso, a fé raciocinada da doutrina espírita, acabam propagando e conseguindo, principalmente entre os jovens, muitos adeptos. Mas como disse Bezerra, quando foi questionado por um senhor que era defensor do ateísmo e que desafiou ele para um debate público, Bezerra, com muita tranquilidade, disse, sim, eu vou, meu irmão, aonde, quando você marcar.
mas eu só vou para você se valer a pena, e você vai ter que me mostrar antes quantas aflições o ateísmo já consolou. Quantas mães que perderam os filhos e que encontraram conforto na ideia ateísta. Quantos dramas humanos em que as pessoas encontraram apoio e conseguiram continuar vivendo dentro da ideia ateísta. Se você me provar e me mostrar alguém que tenha passado por uma grande dor, por uma grande aflição, e tenha se mantido convicto dentro do ateísmo, eu estarei para discutir com você. Consta que esse seu feroz adversário nunca o procurou para um debate público. Temos que pensar, e a doutrina espírita nos convida a analisar e avaliar tudo, todos os dogmas, todas as opiniões, todas as sentenças, todas as religiões e todas as ideias, inclusive que contrariam a crença e a existência de Deus, para que a gente possa se manter tranquilo. É claro que para isso eu tenho que conhecer muito bem a doutrina que professo e, principalmente, não apenas conhecer, mas tenho que ter incorporado ela e vivenciar, porque aí eu vou ter os resultados práticos dela me preenchendo, maximizando os meus talentos e permitindo que na hora da luta, da prova, do desafio, eu encontre forças, eu encontre serenidade, eu possa silenciar, eu possa perdoar, eu possa tolerar, eu possa ser indulgente, eu possa ser bondoso. Aquele que pensa diferente de mim, ou que me ataca, me agride, às vezes até de uma forma maldosa, não significa que eu ingenuamente vá dar as costas, vá dormir com o inimigo sem nenhum cuidado. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem que a gente deve perdoar as ofensas e perdoar aquele que nos ofende. Lógico que quando há uma falta, há um prejuízo, muda a relação. Mas eu não desejar o mal, eu não querer devolver na mesma moeda, eu manter aquele espaço de segurança em relação ao outro, onde eu possa conviver, mas eu tenha meu espaço de proteção sem ser ingênuo. Então que Jesus possa nos ajudar para que nós tenhamos convicção na nossa espiritualidade, na nossa caminhada, e que possamos entender Deus, que com certeza vai nos amparar, vai nos ajudar, vai estar com a presença sempre entre nós, como nos diz a mensagem psicografada que se encontra no Bis de Fevereiro e que deve estar à disposição. Então a todos uma boa noite, mas antes disso, nós gostaríamos de rogar à espiritualidade amiga que nos envolvesse num passe espiritual. Esse passe não necessita a presença dos aplicadores, apenas temos a certeza da presença dos benfeitores amigos que vão nos envolver com seus fluidos. Temos que ter, então, a confiança, temos que ter a certeza desta ajuda, e durante esse momento podemos mentalizar o nosso ambiente de trabalho, o nosso lar, amigos, familiares, pessoas de difícil convivência, né, ou até adversários, inimigos, encarnados e desencarnados. E pedimos de uma forma especial aos que se encontram nos hospitais, né, quer no leito da cama, quer no atendimento, na enfermagem, na higiene, nas diversas técnicas, nas salas de cirurgias, nas UTIs, aos irmãos que trabalham na segurança pública e estão nas delegacias, nas barreiras, cumprindo e enfrentando momentos muito desafiadores nesse momento de violência, de coibir a ação maldosa de alguém que está desequilibrado e está em dissonia com as leis da vida e da própria sociedade. Ampara a todos eles para que possam agir com equilíbrio, com ética, com coragem e com humanidade. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo que recebemos, e ao sairmos daqui hoje, que nós possamos sair em muito melhores condições do que aqui estávamos aqui chegando. Na sequência, se alguém desejar, nós temos o atendimento fraterno,
uma oportunidade da gente dialogar dentro daquilo que viemos buscar na casa. E lembramos mais uma vez, segunda-feira às 19 horas temos grupos de estudos, de férias, temos o grupo de jovens e as atividades prosseguem normalmente, né? O retorno dos grupos de estudos regulares acontece no próximo dia 23 de fevereiro, quando teremos um tema preparatório para o ano. Então a todos, uma boa noite, um bom final de domingo, uma boa semana, vamos em paz.